fazendo. Amém? Então vamos lá. A mensagem que nós vamos ministrar hoje é toda baseada no capítulo 8 de Romanos. E pretendemos pedir, só para baixar um pouco essa luminosidade aqui, deixa o papai mais tranquilo. Eu queria que você estivesse assim, com seu coração totalmente aberto para aquilo que Deus quer construir para a nossa vida, com base nesse texto. Vamos lá. Romanos 8, eu estou na versão NVI nesta noite, de manhã usei outra versão. Romanos 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, só o texto já é riquíssimo. Poderíamos aqui agora somente orar e ficar com a profundidade desse texto. Poderíamos dizer aqui: Pai, já está falando tudo. Teu Espírito vai codificar no meu espírito aquilo que o Senhor tanto deseja realizar. Mas a nossa reflexão, que Paulo não está negando uma batalha. Ele está dizendo que existe uma batalha. Nós temos uma batalha no mundo espiritual, nós temos uma batalha no mundo físico, nós temos uma batalha na mente. Então ele não está dizendo: olha, não existe nada que vocês tenham que guerrear, né? Mas ele está afirmando que existe, que nós temos uma batalha e nós temos aquele que intercede, aquele que é justiça nossa, aquele que guerreia nossas guerras, aquele que justifica a nossa vida. Então é muito bom quando você lê no texto a profundidade. Então a pergunta de Paulo, ele não está dizendo: existe alguém contra mim? Não é esta afirmação. Paulo está perguntando o seguinte: quem poderá prevalecer contra aquilo que Deus determinou a meu respeito em Cristo? Quem? Então eu preciso, né? Eu preciso que nós possamos nos apropriar daquilo que é direito nosso. E muitas das vezes nós cristãos queremos nos apropriar de promessas, queremos nos apropriar das bênçãos, queremos nos apropriar das profecias. E aí tem algo muito importante no centro dessa mensagem que nós não podemos deixar de lado. É isso aqui que vai dar significado, é isso aqui que vai dar consistência, é isso aqui que vai dar firmeza. Então, essa é uma grande diferença que Paulo está trazendo para nós, é uma diferença gigantesca.
Então, pode existir batalha sem existir abandono. Pode existir pressão sem existir condenação, enfim, estamos sujeitos a isso. Então eu quero falar 4 pontos, né? Eu estou vivendo um tempo muito novo, light. Antigamente eu trazia 150 pontos da reflexão, 280. E para você se alegrar, eu estou falando logo, são 4. Ó. Então vamos no primeiro? Número 1. Quem poderá condenar quem Deus justificou? Quem? O texto sagrado vai dizer, no verso 33 e 34, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Você recebe essa palavra na sua vida? Paulo constrói uma ideia como se nós estivéssemos diante de um tribunal. Ele constrói uma reflexão para que nós pudéssemos pensar muito bem. E existem alguns fundamentos que ele apresenta. E quais os fundamentos que ele diz? Cristo morreu. Mas também, o que aconteceu? Cristo ressuscitou. Os fundamentos que ele diz, Cristo está à direita de Deus, quer dizer, autoridade. Ele também apresenta um outro fundamento, Cristo intercede. Então ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e agora intercede por nós. Esses fundamentos dessa batalha que nós vivemos, esses fundamentos que nós precisamos ter confirmações. Então, fora de qualquer bênção desejada, de qualquer promessa esperada, ou de qualquer profecia que é alcançada na nossa vida, nós precisamos ter esses fundamentos bem ajustados na nossa vida. E Paulo vai afirmando, por que nós vencemos? Porque Ele ressuscitou e reina. Por isso que nós vencemos. Nós nos tornamos vencedores porque Ele morreu, ressuscitou e reina. Então, quando está muito bem claro para nós, está muito bem fechado, a gente não tem dúvida daquilo que possa acontecer na nossa vida. A gente não vai viver um evangelho de Alice no País da Maravilha. Se você é Alice aqui, é somente como diz nas novelas, né? É só uma coincidência. Bom, Juvenilson no País da Maravilha. Mas vamos entender aqui. O que o Senhor querendo falar? O reverendo Hernandes Dias Lopes vai escrever o seguinte: a salvação é uma obra de Deus. Ele a planejou, Ele a executou e a consumou. Então, plano, execução e consumação, tudo nele, tudo no Senhor. Então isso é muito claro para que os fundamentos, para que as acusações que possam alcançar, ou aquilo que vem tentar nos separar, nós possamos estar muito firme, consistência. A gente pisa aqui, ó. Aqui tem uma estrutura, aqui é outra. Então nós não desejamos que você viva assim, ó, eu estou pisando aqui, mas eu tenho medo de cair. E aqui eu tenho confirmação. Não, nenhum desses cai. Inclusive eu quero falar que nós estamos em obra, em breve o piso vai chegar e vai ficar mais bonitinho, tá? Tá tudo russo, meio assim, é trabalho. Então entenda isso. Se eu tenho um fundamento, né, eu preciso ter algumas confirmações. E essas confirmações é franca. Se foi Deus quem começou a obra na sua vida, se foi Deus quem chamou você para um propósito, se foi Deus quem te justificou,
Então, meu irmão, só tem uma resposta: se Deus está conduzindo isso para a glória do nome dEle, quem poderá impedir o que Ele vai fazer em você? Ninguém. Ninguém. Se Ele te alcançou, começou a fazer uma grande obra, chamou você e justifica você, ninguém. Então a sua segurança não está na ausência de adversários. Os adversários existem, são reais, são verdadeiros. Mas a sua segurança está na soberania daquele que iniciou uma boa obra na sua vida. Então, esse primeiro ponto é franco, para nós entendermos. Aqui na tela, sua história não está sustentada pela força das suas mãos, mas pela fidelidade das mãos de Deus. Por isso que nos tornamos nova criatura. Uma história começa a partir dessa nova criação. E nessa história, quem te sustenta já não é mais a força do seu braço. Agora quem te sustenta é o Senhor. Então eu tenho essas clarezas, né? Então o primeiro ponto é claro para nós entendermos: quem poderá condenar? Quem poderá condenar quem Deus justificou? Então você é justificado. Amém ou não amém? Número 2, você já vai pensar: está acabando, gente. O que houve com o pastor? Pastor Vladimir fez bullying de mim essa manhã, eu quero confessar. Eu preciso abrir meu coração. Eu estava dando a bênção apostólica hoje pela manhã. Eu estava orando e ele filmou e ele colocou num grupo de WhatsApp de pastores. Assim, ó, eu estou aqui, ó, filmando e eu orando. Aí ele vira a tela dele, a câmera, e filma o tempo, o relógio, lá na televisão, e mostra 10h58 da manhã, 10h59, eu encerrei o culto, que estava programado para terminar às 11 horas da manhã. Ah, não é bullying, não? Pensei que era um bullying. Então eu posso terminar com estou com um minuto, né, de crédito. Vocês vão me pagar hoje. Então, número 2, o propósito de Deus é maior do que aquilo que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você? Talvez você, não, está tudo beleza, está tudo de boa. Não, está boa não. Você sabe o que está acontecendo com você. Então o que está acontecendo com você, você precisa ter clareza: Deus tem um propósito maior na minha vida. E Ele diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, como a nossa pastora falou aqui, não é simplesmente obedecer a palavra de Deus. Obedecer, nós obedecemos liderança, nós obedecemos pais, obedecemos pastores, obedecemos o governo, obedecemos a tudo que é autoridade sobre a nossa vida. Mas nós não estamos falando de obedecer a Deus, nós estamos falando de amar a Deus. Então aquele que ama a Deus acima de qualquer coisa, ele tem isso aqui, ó, garantido na sua vida. Ele tem um propósito muito maior, mas o Senhor vai trazer para nós isso aqui, ó. Todas as coisas vão contribuir. Então a luta, a tribulação que possa vir, você vai esperar um momento, porque Deus vai trazer uma resposta. Paulo não está prometendo para nós, assim, ó, tudo vai terminar bom, meu amigo, tudo que você deseja, da forma que você planejou, né? Tudo vai terminar de boa, muito bonitinho. Não é assim não. Mas ele está afirmando: Deus é poderoso para fazer até aquilo que lhe aconteceu servir ao propósito que Ele tem para a sua vida.
O que a Thalia falou aqui? Um acidente de moto. Um acidente de moto. Um livramento lhe proporcionou um encontro, um reencontro com o Senhor, lhe proporcionou uma grande vitória que a sua mãe também foi alcançada. Então, todas as coisas vão contribuir. O bispo T.D. Jakes tem uma palavra muito forte que ele diz assim: dor e pressão podem ser utilizadas por Deus em processos de preparação, de crescimento e de propósito. Olha esse eixo aqui, a dor e a pressão, trazendo um preparo, um crescimento para que o propósito cumpra. Está no seu livro, Esmagados. É a base do que ele tem, exatamente a azeitona sendo preparada para tornar-se um azeite. Quanto mais pressão, mais propósito. Mais pressão, mais preparação. Mais pressão, você vai começar a descobrir o que Deus quer fazer na sua vida. Mais pressão, mais você cresce. Então, se você se permitir a fazer uma codificação daquilo que está acontecendo na sua vida, você vai saber compreender e ter uma boa leitura do que está acontecendo. E dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Que se cumpra. A pressão não serve apenas para preparar você para uma grande bênção, mas ela está formando Cristo em você. Você está sendo formado aquilo que Jesus quer que você seja. E aí talvez você esteja perguntando, né? Deus, quando é que você vai me tirar disso? E Deus te responda assim: acabei de te colocar. Eu ouvi 2 glórias, só da Rita. Oh, glória, aleluia, aleluia. Só a Rita que vai, oh, glória, aleluia. Como diz a Rita, é verdade. Deus fala contigo assim, ó, está começando ainda. Então, um processo que vai acontecendo, você tira as suas dúvidas, e aí nós pedimos a Deus para mudar a situação, mas enquanto Deus está usando a situação para mudar algo em você. Deus muda esse quadro. Aí Deus, eu estou mudando você através do quadro. Senhor, essa luta que eu estou mudando você através dessa luta. É essa dificuldade aí que eu estou mudando você. Então, vamos encontrar isso. Daqui a pouco, eu quero que você, se você desejar estar em oração conosco, plante no teu coração: eu quero estar em oração. Mas deixa um recado para você: não abandone o propósito, ou melhor, o processo não. Não corra da pressão não. Ela pode estar doendo, mas algo Deus vai fazer na sua vida. Pode ter certeza, não despreze a pressão, porque ela dói, mas depois o Senhor tem um refrigério. Quer ver? Ó, esse casal aqui Pastor Tiago e a Cida. Enquanto choraram, na pressão, Senhor, eu quero filho, bem. Vieram os 3 e agora ela está grávida do 4. Vocês me inspiram aqui, vocês sentados aqui, vocês me inspiram. É isso, pressão. Doeu. Choraram. Foi na pressão que Deus ensinou eles. Foi na pressão. Então quem me separará? Quem? Eu preciso ter essa confirmação. Quem realmente
quem poderá me separar do amor de Deus? Quem poderá? Eu preciso que você tenha clareza isso. Qual é o seu papel? E por que você está passando por esse processo? E por que Deus quer fazer isso? E nós estamos numa série de mensagens que fala de uma fé que não recua. Então a pressão revela se a sua fé estava sendo apoiada na promessa simplesmente ou apenas nas circunstâncias favoráveis. Senhor, eu creio que tudo vai dar certo na minha vida. Não deu certo, agora você recua na sua fé? Não é nas coisas favoráveis. Você precisa ter a sua fé apoiada nas promessas que Deus tem para você. Número 3. Fala assim, está ficando lindo. Lindo. Está sendo rápido, né? Estivemos ontem numa conferência no AP Wilson. Aí ele falou assim, ó, se você não fala em línguas, então vira para o teu irmão e fala assim, ó, então vou te ensinar agora. Se você não fala em línguas, vira para o teu irmão e fala assim, ó, terra, 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 terra. Vai, 1, 2, 3, vai. Mas tá fraco. Profeta. Número 3. Antes de atacar o seu destino, o inimigo tentará atacar o quê? Sua identidade. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Então, eu quero que você agora entenda, você tem os fundamentos de dizer, quem poderá me afastar do amor de Deus? Quem poderá romper a minha comunhão com o Senhor? Se Ele morreu, se Ele ressuscitou, se Ele reina, se Ele me justificou, se Ele me chamou, ora, então eu tenho os fundamentos, e o maior fundamento é esse. Porque numa batalha de espírito, Ele não vai dizer para você, olha, o seu problema, sabe o quê? É que você teve uma crise lá no passado, e eu estou sabendo o que aconteceu contigo, está tudo aqui, ó, no livro da fofoca do inferno. Eu sei de tudo que tu fez. Aí você fica com medo, porque Ele sabe de tudo que você fez. Guarde uma coisa, você precisa conhecer o teu Senhor na profundidade. Tudo que Deus fez, guarde isso, tudo que Deus fez, isso transforma-se para nós em conhecimento. Na minha vida, nos meus irmãos, na minha igreja, em todos os povos. A Bíblia diz que Ele fez, eu creio, eu absorvi, então eu tenho conhecimento do que Ele fez. Mas tudo que Deus faz, isso é revelação. Tudo que Deus faz, Ele vai revelando para nós. E agora, aquilo que Ele fará, aquilo que Deus vai projetar. Então tem 3 tempos aqui: o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Naquilo que Ele fará, Deus está mostrando para nós que está além da revelação. É a sua maior conexão com Deus. Deus, eu vou me conectar contigo, crendo que aquilo que o Senhor vai fazer vai se cumprir na minha vida. Eu vou esperar, porque o Senhor já fez, o Senhor tem feito.
Portanto, o meu inimigo, ele vai querer atingir a minha identidade, descaracterizar a minha posição de filho, descaracterizar a minha posição de filho. O que Satanás fez com Jesus? Jesus, quando vai enfrentar o mundo espiritual, de frente, o seu maior adversário, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E lá lhe foi oferecido o reino. Lhe foi proposto coisas poderosas para que ele pudesse se curvar diante de Satanás. Preste bem atenção. Às vezes nós pensamos que nós devemos guerrear contra ele diretamente. Não, irmãos, se posicione como filho e basta. Jesus só olhou para ele e disse assim: espera, ainda não vai acontecer agora, porque eu preciso cumprir um propósito do Pai primeiro. O que vai te acontecer, vai acontecer já já, não é agora. Fica tranquilo. Então não se antecipe numa batalha que Deus está travando para você. Cumpra o propósito que Ele tem para você, isso basta, como filho. E como filho, Jesus precisava preparar o seu povo. Jesus ia passar com a missão de preparar o seu povo, os seus discípulos, enviar os seus discípulos para depois morrer, ressuscitar, reinar e justificar a cada um de nós. E aí, aquele que lhe ofereceu o reino, aquele que lhe ofereceu uma proposta gigantesca, entendeu. Ele me derrotou. Mas por que ele me derrotou? Porque o filho obedeceu ao Pai. Se posicione. Essa é a sua posição de filho. Ele te deu essa posição, você recebeu esse poder. E esse poder de filho é que vai te estabelecer algo poderoso na vida espiritual. Pastor Chris Valentin vai dizer o seguinte: a batalha espiritual acontece quando nossa identidade é questionada. Questionada. Quem é você? Eu sou pastor. Não. Quem é você? Bispo. Quem é você? Apóstolo. Não. Quem é você? Diácono. Quem é você? Perbito. Quem é você? Líder de célula. Quem é você? Supervisor. Quem é você? Coordenador. Quem é você? Aí vem o mais simples, que não tem cargo nenhum. Satanás pergunta: quem é você? Ele diz: sou filho de Deus. Esquece. Então a batalha está aqui, ó. Ela acontece quando nossa identidade é questionada. Se realmente você é filho de Deus, faz um movimento aí. Se você é filho de Deus, faz alguma coisa aí. Faz barulho! Faz barulho! O nosso adversário, ele quer que você interprete a sua identidade a partir da batalha, pela batalha. Ele quer que você interprete a sua identidade através das lutas. Aí os questionamentos são esses: se Deus estivesse com você, isso não teria acontecido. Ele vai querer desafiar você. Por que você está passando por esse problema? Você não é crente? Aleluia! Sou crente! Sim! E por que você está passando por isso? Não! Você não pode entender. Você não pode entender.
porque precisa ter uma clareza maior. Não é pela luta, não é pela batalha, não é pela guerra, não é pela intimidação, pela oposição, pelo que está acontecendo na minha vida, que eu agora vou interpretar a minha identidade, porque ele interpreta pela luta, mas eu interpreto a minha identidade através do Pai. Aleluia! Ele vai sempre comparar. Você está sofrendo porque você não é o escolhido? Mas você é o escolhido. Pode tu passar por esse problema e sendo o escolhido de Deus? Não importa. Então, ele vai interpretar a sua identidade pelas provações que você está passando. Pelas provações. Você é filho? É. E por que você não come 40 dias? E nem por 40 noites? Cida. Você é filho? Por que está com fome aqui agora? Na minha frente. Cadê os filhos legítimos? Romanos 8 está dizendo: a sua filiação não é cancelada na hora da luta. Não. O sofrimento presente não cancela a filiação. Você continua filho, porque você é filho em qualquer adversidade da vida. Número 4, a pressão não é maior que a presença. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória do Senhor, a presença do Senhor é maior do que as provas, as lutas, as dificuldades, as batalhas. Então aguenta, meu irmão, aguenta, minha irmã. Labachoreba, labachore, canta, labalabachou. Terra, terra, terra. Eita glória. Rabassurianda, labachou. Talvez você esteja sendo pressionado de todos os lados. E Deus diz assim para você: eu quero afirmar uma coisa para você. Eu não te perdi de dentro da batalha. Eu não te perdi dentro da batalha. Romanos 8 diz: quando você não sabe orar, o Espírito intercede. Ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Quando alguém chega e vê assim: eu tenho uma acusação contra você, Senhor, deixa que eu te justifico agora. Eu te justifico sobre qualquer condenação que venha sobre você. Quando alguém tenta te condenar, Cristo intercede por você. Quando alguma coisa, qualquer situação tenta separar, o amor de Deus permanece. O amor de Deus permanece. Então, quem poderá? Quem poderá? Quem poderá destruir aquilo que Deus resolveu, decidiu redimir? Quem? Quem poderá condenar aquele que Deus já justificou?
Quem poderá separar aquele que Cristo decidiu amar? Meu irmão, eu sei, você tem uma história pregressa, mas Deus decidiu amar você. Acabou. Se você não é amado pelo próximo, se você não é amado por ninguém, saiba que existe um Senhor que te ama desde a fundação dos séculos. Desde a fundação. Paulo olha para o presente, ele olha para o futuro. Paulo, ele olha para o mundo visível, ele olha também para o mundo invisível. Paulo está dizendo para a vida, ele olha para a morte, ele olha para os anjos, ele olha para os poderes, ele olha para a altura, ele olha para a profundidade, ele olha para você. Para o visível, olha para o invisível. Ele olha para a morte, ele olha para a vida, ele olha para a altura, ele olha para a profundidade, ele olha para os anjos, ele olha para os poderes. Rei balabassuri canta labassuri anda labassou. Rei queriba labalabachou. Quem poderá? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A vitória que está em Romanos 8. Não é para impedir aquilo que vem contra você. Pelo contrário, tudo pode vir contra você, mas nada poderá separar você do amor de Deus. Você pode colocar-se em pé? Aleluia! Deixa eu fazer um marketing aqui para quarta-feira. Essa é a fé que não recua. Essa é a fé que não recua. Não é uma fé que nunca chora. É uma fé que chora e permanece. Não é uma fé que nunca sente pressão. Ela sente pressão. Mas é uma fé que dentro, ou melhor, debaixo da pressão, ela declara: eu sei em quem eu tenho crido. Não é ausência de guerra, é a certeza quem é que está contigo na guerra. É a certeza de quem está com você na guerra. Vamos dar um brado aqui? Levar sobre cantar lá. Um, dois, três, quatro. Vamos dar 5 brados aqui. Eu vou falar que pode vir a tribulação, tu vai gritar: não poderá. Eu vou declarar: pode vir a angústia, você vai dizer: não poderá. Pode vir a perseguição, não poderá. Aí pode se levantar acusações, aí você vai dizer: não poderão. Pode existir principado e potestade, não poderão. Pode existir armas forjadas, mas não terão a palavra final. Sabe o que é isso? É Deus contigo. É Deus contigo. É Deus contigo. Amém? Então você vai gritar: não poderá. Vamos lá. Pode vir a tribulação. Pode vir a angústia. Pode vir a perseguição. Agora não poderão. Podem se levantar acusações. Pode existir principados e potestades. Pode existir arma forjada, mas não poderá vir contra a sua vida, porque é o Senhor da sua vida.
confiança está no Senhor. Declare comigo: a minha confiança está em Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele reina, Ele intercede. E se é Deus, é esse Deus que é por nós, quem poderá? Aleluias, aleluias, aleluias.